A semana passada nós começamos o primeiro bloco de catequeses, que tem como tema geral quem são os santos anjos, e a semana passada nós vimos a catequese Deus Pai, Criador da vida. E hoje nós vamos tocar um ponto que poucas vezes ouvimos falar disto. Como eram os santos anjos no momento da sua criação. E hoje vamos ver também um ponto da nossa doutrina que, infelizmente, também hoje não se fala quais são as verdades fundamentais do ato criador de Deus. Então vamos, baseado no novo catecismo da Igreja Católica, e eu vou lentamente dando-vos sempre as citações, porque se vocês quiserem ir ao catecismo podem ir para completar as leituras, mas hoje é este ponto que quero meditar com vocês, como eram os santos anjos no momento da sua criação. E vamos partir a nossa meditação do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1 a 4. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa. Como nós vimos na semana passada, a criação do primeiro dia é relacionado com os santos anjos. Portanto, esta luz do primeiro dia não é a luz material, porque a luz material do sol, das estrelas, como o dia e a noite, foram criados no quarto dia. Portanto, o que nós temos na narração do hino da criação, o que diz respeito ao primeiro dia é a criação espiritual do mundo angélico. E é curioso que estes versículos começam no princípio Deus criou os céus. Portanto, os céus aqui é o mundo espiritual, conforme diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 326. Portanto, os céus referem-se ao mundo espiritual que Deus criou no primeiro dia. Portanto, Deus chama à existência, Deus chama estas primeiras criaturas de natureza espiritual à vida, pela força da palavra, faça-se a luz. E a luz foi feita. E o Deus três vezes santo só pode criar, só podem sair da sua mão criaturas perfeitas e santas. E por isso todos os anjos foram criados bons. E é por isso que está escrito: a luz foi feita e Deus viu que a luz era boa. Portanto, todos os anjos foram criados como anjos da luz e foram criados bons. Isto é um conceito, faz parte do tesouro da nossa fé. E agora vamos tratar um a um as verdades de fé a respeito do ato criador de Deus. A primeira coisa fundamental, a obra da criação é uma obra comum das três pessoas da Santíssima Trindade. Nós temos isto no Novo Catecismo 291 e 292, nestes dois artigos. Portanto, a obra da criação é
a ação das três pessoas da Santíssima Trindade. São João, no início do seu Evangelho, dá-nos testemunho que tudo foi feito por meio do Verbo e sem ele nada se fez. Portanto, São João diz-nos que o Verbo, portanto, tudo o Pai fez por meio do seu Filho. E é curioso que São Paulo, na carta aos Colossenses, diz-nos a mesma coisa, que foi no Filho que foram criados todos os seres que há nos céus e na terra. Tudo foi criado por intermédio dele e tudo foi criado para ele. Portanto, nós vemos que o Pai, por meio do seu Filho, fez todas as coisas e tudo foi criado por meio dele e para ele. Claro, vocês podem compreender isto perfeitamente. O sentido da vossa vida são os vossos filhos, vocês fazem tudo para eles. Realmente, ele é o que dá sentido às vossas vidas. Também o Pai tem um único filho, o Filho unigênito, Deus com ele. Realmente o Pai ama tanto o Filho ama o Pai, que o Pai realmente quis fazer a obra da criação para o seu Filho. E também nos vários concílios, principalmente os concílios dogmáticos de Niceia e Constantinopla, nós chamamos ao Espírito Santo Senhor que dá a vida. Portanto, o Espírito, e nós rezamos isto nos domingos no Credo Grande, não no Credo do Cimo dos Apóstolos, que é no Credo Grande, nós também dizemos, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Portanto, o Espírito Santo, com o Pai e o Filho, deu a vida a todas as coisas. Portanto, esta é a primeira verdade fundamental que se baseia na Sagrada Escritura e que a Igreja, por meio dos seus concílios dogmáticos, realmente completou esta verdade de fé. Outra segunda verdade de fé: Deus criou tudo do nada. Portanto, esta segunda ideia está também no Novo Catecismo. Eu não estou aqui para apresentar doutrinas minhas, não, é doutrina da Igreja. Portanto, Deus criou tudo do nada, está no Catecismo da Igreja Católica 296 e 297. Portanto, Deus é todo-poderoso, Deus, a ele nada é impossível, portanto, Deus não precisa de nada pré-existente para criar alguma coisa. Portanto, Deus livremente, por um ato livre da sua vontade, por um ato de amor, do nada, ele chamou à existência todas as coisas. Portanto, e esta verdade de fé também é testemunhada pela Sagrada Escritura, particularmente no segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, versículos 22 e 23 e versículo 28. Portanto, Deus é todo-poderoso e Deus mostra realmente que é o Senhor dos senhores, porque não precisou de que nada existisse e, sem nada existir, ele chamou à vida as criaturas. Outra terceira verdade de fé: Deus criou com sabedoria e por amor. Portanto, Deus criou todas as coisas segundo a sua sabedoria. Portanto, o mundo não é
quando eu digo o mundo, digo o mundo angélico dos homens e de todo o universo, não é uma coisa que provém do acaso. A nossa vida não é obra do acaso ou obra do azar. Não. Deus tem tudo na sua ordem. É verdade que nós não entendemos, nós não temos inteligência para compreender todos os porquês da nossa vida. Não. Há muita coisa do nosso passado que nós vamos compreendendo, mas no presente é mais difícil compreendermos os porquês e para que isto me aconteceu. Mas podemos dizer que toda a criação não é fruto de um destino cego ou do acaso. Não. Tudo Deus criou com a sua sabedoria, portanto, existe uma ordem em todas as coisas. Uma ordem, um equilíbrio. Portanto, Deus livremente criou todas as coisas e Ele dirige todas as coisas pela sua sabedoria. E quando surgiu o pecado, Deus governa todas as coisas pela sua divina providência. Portanto, há coisas que Deus não quer, mas Deus permite, porque deixa as suas criaturas livres. E Deus permite, porquê? Porque do mal que acontece, Deus sabe tirar um bem maior. Portanto, mesmo do mal, o Senhor sabe tirar um bem. E outra razão, Deus criou tudo livremente por amor, para encher as criaturas com as suas perfeições, para encher as criaturas com os seus bens. Portanto, podemos dizer, a ordem que existe na criatura é fruto da sabedoria de Deus e, ao mesmo tempo, a bondade que existe nas criaturas é uma participação da bondade de Deus. E Deus chamou as criaturas à existência para enchê-la de seus benefícios. E a quarta verdade é esta: todas as criaturas foram criadas para a glória de Deus. O que é que quer dizer isto? Que a resposta natural, vocês sabem, o nosso povo, nos seus provérbios, tem ditos muito sábios. A gente diz, na sabedoria popular, amor com amor se paga. Não é normal pagar o bem com o mal. Portanto, Deus chamou à existência as suas criaturas e encheu-as com as suas perfeições. Claro, dentro da medida que as criaturas podem receber. Portanto, mas Deus chamou à existência para encher de benefícios. As criaturas, vendo os dons que têm, que recebeu de Deus, e nós, olhando para nós, nós temos dons naturais, que herdamos dos nossos pais, como Deus nos deu dons sobrenaturais pelo nosso batismo. Por exemplo, o dom da fé, da esperança, da caridade, as virtudes cardeais que nos ajudam a viver neste mundo e com os outros. Tudo isto são dons sobrenaturais. E a criatura, ao ver o bem que tem, o bem que Deus lhe deu, a sua resposta natural é
dar glória a Deus, bendizer o Senhor, louvar o Senhor por tudo o que Ele fez e por tudo aquilo que Ele nos deu. E, por exemplo, a gente vê só a criação à nossa volta. Realmente Deus fez esta criação, pô-la ao nosso serviço, nós somos administradores da criação de Deus, e enquanto formos vivos, mas atenção, a criação não é nossa, o Senhor dá-nos por empréstimo, mas na hora da morte temos que deixar tudo. Já era assim quando nós nascemos, já estava cá tudo, e quando a gente morrer deixa cá tudo, até o nosso corpo. Portanto, ninguém de nós nasceu com brincos nas orelhas, nem com colares ao pescoço, nem com coroas na cabeça, não. Nascemos nuzinhos. Tanto o filho do rei como o filho do mendigo da rua, nascemos todos iguais, sem nada. E, portanto, não trouxemos nada para este mundo, e o que é do mundo vamos deixar tudo. Não vamos levar nada conosco. Portanto, a criação é dada por empréstimo até à hora da nossa morte. Mas nós vendo as maravilhas que Deus colocou à nossa disposição, a nossa resposta é bendizer o Senhor, é louvá-lo, dar-lhe glória. Portanto, Deus criou o mundo, diz-nos o novo catecismo da Igreja Católica, para manifestar a sua bondade, e as criaturas partilham. Quer dizer, nós participamos da verdade de Deus, da bondade de Deus, da beleza de Deus, das perfeições divinas. Portanto, como Deus é maravilhoso. Portanto, estes são 4 pontos. E, por último, a última verdade sobre o ato criador, portanto, a última verdade de fé sobre o ato criador divino é que todas as criaturas refletem o Criador. Portanto, os anjos e os homens, nós temos, pelo nosso espírito, nós, seres humanos, temos a alma, os anjos são puros espíritos. E pela nossa alma e pela natureza angélica, nós temos uma inteligência e uma vontade que nos torna imagem de Deus, que nos torna realmente capazes de conhecer a Deus, capazes de conhecer aquilo que Deus nos deu. Somos capazes de nos conhecer a nós mesmos, como somos capazes de conhecer os outros. Portanto, nós somos imagem de Deus. Claro que os animais, as plantas e os minerais não têm inteligência nem vontade. Os animais têm instinto, mas não é uma inteligência racional nem uma vontade livre. Mas quem é a imagem de Deus é o anjo e o ser humano. E também Deus, ao criar os anjos e também ao criar o homem no princípio, Deus deu-lhe a vida divina. Portanto, nós, pela nossa natureza espiritual, somos imagem, pela inteligência e pela vontade livre, mas por termos a vida divina em nós, também somos semelhança. Portanto, nós temos capacidade racional para conhecer aquilo que Deus fez, e pela nossa vontade podemos livremente dar a Deus uma resposta de amor. Portanto, são estas 5 as verdades de fé a respeito do ato criador. Eu vou repetir resumidamente. A criação é obra comum da Santíssima Trindade.
2, Deus criou tudo do nada. 3, Deus criou com sabedoria e por amor, um amor livre. 4, todas as criaturas foram criadas para dar glória a Deus, ao verem-se enriquecidas com tantos dons. E por último, as criaturas refletem o Criador. Portanto, estas são as verdades de fé que o Catecismo da Igreja Católica apresenta e que vocês podem aprofundar. Portanto, por exemplo, este último ponto, as criaturas refletem o Criador, está no Novo Catecismo, no número 41. As criaturas foram criadas para a glória de Deus, está tanto no número 293 como no número 319 do Catecismo da Igreja Católica. E então vamos, depois de dar estes pontos básicos do ato criador divino, vamos então refletir os anjos no momento da sua criação. Portanto, no momento em que foram criados, no exato momento em que foram criados, Deus deu-lhes também a vida divina, a graça santificante, com as virtudes sobrenaturais que acompanham a graça de Deus. Que virtudes são essas? Fé, esperança e caridade, como também todas as outras virtudes infusas. Portanto, Deus deu-lhes essa graça para quê? Para que eles pudessem, no momento da sua criação, fazerem o primeiro ato de amor ao Criador. Portanto, a tradição da Igreja aplica, por exemplo, a Lúcifer, no momento em que foi criado, estas palavras que estão no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Diz-nos: fostes irrepreensível em tua conduta desde o dia em que foste chamado, até aquele em que a iniquidade apareceu em ti. Portanto, também Lúcifer, como todos os anjos, foram criados bons. Portanto, eles eram todos irrepreensíveis na sua conduta, até ao momento que eles começaram a perverter-se. Portanto, diz-nos os doutores da Igreja e realmente os santos padres sobre os quais a tradição da Igreja se assenta. Por exemplo, São Basílio diz-nos claramente que era impossível de acreditar que os anjos saíram imperfeitos das mãos de Deus. Por isso é que eles caíram, não. Portanto, é impossível acreditar nisto. E diz-nos a Santo Agostinho que Deus criou os anjos e ao mesmo tempo deu-lhes a sua graça. Portanto, eles foram santificados no momento em que foram criados. Portanto, e São Jerônimo confirma esta ideia quando ele diz: eles foram criados com a unção e a abundância das graças e ornados pelos melhores e os mais ricos dons do Divino Espírito Santo. Portanto, a partir deste primeiro momento, eles foram criados num estado de perfeição natural, segundo a sua natureza, eles foram adornados com todas as perfeições que eles necessitavam, mas também Deus deu-lhes esta vida sobrenatural com as virtudes que os inspiravam, que os motivavam, que os impulsionavam a fazer atos de fé, esperança e caridade,
e todas as virtudes que eles necessitavam para ser bons, segundo a sua natureza. Portanto, no princípio, nada nos anjos era um obstáculo à graça de Deus e à ação de Deus. Portanto, o Senhor enriqueceu-os de tal maneira e com a sua graça, eles vendo o que têm, deram glória a Deus. Deram glória a Deus. Como também, se nós, por exemplo, vermos em nós e talvez olhando para nós, compreendemos melhor. Portanto, no dia do nosso batismo, nós recebemos a vida sobrenatural. Recebemos 14 presentes de Deus. 14 presentes. Que são 7 virtudes e os 7 dons do Espírito Santo. Quais são as 7 virtudes que recebemos em semente no dia do nosso batismo? Fé, esperança e caridade, para nos ajudar no nosso relacionamento com Deus. E as 4 virtudes cardeais, para nos ajudar a viver neste mundo e ajudar-nos a utilizar bem as coisas deste mundo e a relacionarmos bem com os outros e conosco mesmo. Portanto, nós temos aqui a virtude da temperança, a virtude da justiça, da fortaleza, sempre me esqueço uma, prudência, é a primeira virtude, prudência, fortaleza, justiça e temperança. É isto. São as 4 virtudes cardeais. Portanto, estas 4 virtudes é para nos ajudar a relacionarmos com Deus, com os outros e conosco próprios. E os 7 dons do Espírito Santo é para nos ajudar a caminharmos, segundo a vontade de Deus, no nosso caminho de santidade. Naquele caminho de santidade que Deus tem para nós. Portanto, isto nós recebemos no dia do nosso batismo. Mas vocês sabem bem que, pelo abuso da nossa liberdade, quando chegamos à idade da razão, que é mais ou menos a partir dos 7 anos, nós já temos a capacidade de conhecer o bem e o mal. Às vezes até muito mais cedo as crianças já são bem malinas, mas com 7 anos, a idade da razão, já temos consciência a trabalhar e, por abuso da nossa liberdade, nós sabemos que podemos apagar a luz do nosso batismo. Podemos pelo pecado, e à medida que o pecado vai avançando em nós e a gravidade das coisas que fazemos aumentam, nós podemos perder a graça santificante, podemos perder a veste branca do nosso batismo. Portanto, não nos admiremos que todos os anjos foram criados como era a nossa alma no dia do batismo e mais tarde alguns deles perderam a luz no princípio. Podemos perguntar-nos o que é que motivou a uma parte dos anjos a desviarem-se do caminho de Deus. Porque Deus criou-os, todos fizeram o seu primeiro ato de amor, a sua adesão a Deus, todos fizeram atos de fé, de esperança e de caridade, também para com os outros, com certeza que houve atos de amor também, uns com os outros, atos de caridade fraterna, de amor fraterno, mas a um certo momento Deus revelou, além
dos dons que os ornou, Deus revelou-lhes através de uma iluminação sobrenatural. Porque os anjos podiam sentir Deus, mas não o viam. Nós também, neste mundo, podemos sentir Deus, o calor do amor de Deus, a presença de Deus, o dedo de Deus na nossa vida. Podemos sentir as graças que Nosso Senhor nos dá, mas não o vemos. Vemo-lo pela fé. Também os anjos foi a mesma coisa. Mas por uma luz sobrenatural, Deus mostrou aos anjos os seus planos e o seu mistério. Portanto, qual foi a primeira coisa que Deus revelou aos anjos? Deus revelou aos anjos o mistério da Santíssima Trindade. Deus não é solitário, Deus é família. E a origem de todos os anjos foi a Santíssima Trindade, e só em Deus Trino é que os anjos podem ter a sua última consumação. Portanto, o Deus Trino é o princípio e o fim de todos os anjos. E é para este fim, é para esta meta que os anjos devem dirigir todas as suas ações. Porquê? Porque foi este Deus que os chamou à vida. Eles não eram nada se não fosse o amor deste Deus uno e trino. Portanto, esta foi a primeira verdade que Deus lhes revelou através desta iluminação. Segundo, Deus revelou aos anjos o seu plano de a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, vai fazer-se homem através do mistério da encarnação. Portanto, Jesus Cristo, que tudo foi criado por meio dele e para ele é a finalidade, é ele que é a razão de ser, é ele que dá o sentido a todas as coisas. O Pai, no Espírito Santo, criou tudo para o Filho, para que o Filho pudesse habitar no meio da criação. Portanto, este verbo verdadeiro Deus e um dia verdadeiro homem é não só a finalidade, mas é a sua cabeça. E, portanto, assim como os anjos adoram Deus, devem adorar também o Filho de Deus com esta natureza humana. Lembrem-se que aqui não se fala em pecado nenhum. Portanto, o desígnio de Deus de enviar o seu Filho ao meio da criação como homem é um princípio que Deus idealizou mesmo muito antes do pecado. Terceira coisa, Deus revelou também aos anjos que eles deviam ser os guardiães dos homens quando estes fossem criados. Foi o terceiro ponto. Quarto ponto, Deus deu a conhecer aos anjos a sua vontade e como eles deviam, no tempo da sua prova, servir a Deus, até que soasse a hora da glorificação ou da punição. Portanto, é interessante que Deus deu-lhes esta luz e nesta luz mostrou aos anjos, é assim que neste tempo de prova deveis servir. Olhando para os meus desígnios futuros,
realmente é na aceitação da minha vontade ou a rejeição da minha vontade que vocês devem passar este tempo de prova. Mas a aceitação tem como prémio a glorificação e a rejeição da minha vontade tem como consequência uma punição. E, por último, Deus revelou aos anjos todas as consequências da aceitação ou da rejeição da vontade divina. Em outras palavras, qual era a glorificação que Deus destinou a todos os anjos? A nenhum o Senhor excluiu desta recompensa. E esta recompensa que é só fruto do amor de Deus. É uma dupla coroa de glória. É poder ver Deus face a face, tal como Ele é, não pela fé nem pela esperança, mas vê-lo diretamente. E esta visão de Deus direta produz uma união tão grande com Ele que é impossível a criatura pecar, é impossível a criatura não querer fazer a vontade de Deus. Portanto, a este estado de santidade chama-se impecabilidade, não poderem pecar mais. Portanto, participar da vida divina e a união eterna com este Deus que contemplam face a face. Este prémio é um dom de Deus, porque é algo que só Deus possui isto. Só Deus pode dar à criatura a comunhão com Ele. Só Deus pode dar a visão beatífica. Não é uma coisa, eu vou, com as minhas próprias forças, eu vou pegar nisto. Não. É fruto do amor e da misericórdia de Deus. Mas a rejeição da vontade de Deus significa uma existência fora da comunhão com Ele. Portanto, uma existência sem Deus. E isto, bom, nós chamamos de inferno. Portanto, nós vemos a razão de Deus ter revelado isto é a seguinte: a partir deste primeiro momento, todos os anjos estavam orientados para Deus e destinados a servi-lo. Portanto, mas para isso, todos eles necessitavam de todas essas luzes, de todo esse conhecimento, porque Deus nunca pede algo sem antes ter dado a graça para a criatura cumprir a sua vontade. Portanto, podemos dizer que os anjos sempre estiveram mergulhados na luz. Por isso, eles são chamados anjos da luz, e usando os termos de São Paulo, sempre todos os anjos foram criados como filhos do dia, filhos da graça. Portanto, no momento em que foram criados, não havia nenhuma treva neles. Portanto, os anjos dispuseram-se, portanto, a trabalhar com a graça santificante, e Deus também, aquela graça inicial que Deus começou a dar-lhes graças atuais. Graças atuais que a cada momento impulsionava aos anjos movimentos piedosos que moviam a sua vontade para amarem o bem, para amarem Deus. Então, a partir do momento da criação, todos os anjos começaram a trabalhar com a sua vontade livre, fazendo a Deus
atos de fé, de esperança e de amor. Portanto, todos os anjos no princípio dispuseram-se à justificação. Portanto, todos os anjos, correspondendo à graça do princípio e às graças atuais, que Deus ia dando a cada instante, como Deus dá a nós. Deus também nos dá não só a graça do batismo, mas a cada momento o Senhor continua a dar-nos graças. Para quê? Para progredirmos no bem. Dá-nos graças para nos purificarmos, para nos convertermos. O Senhor nos impulsiona. Só que muitas vezes a gente não corresponde. E em vez de fazermos o bem, fazemos o mal. Mas também nos arrependemos e nos confessamos e voltamos para o bem. Portanto, isto tudo é a ação da graça em nós. Portanto, vemos que Deus começou a dar graças atuais para os anjos não só compreenderem a revelação divina, os planos de Deus em relação à criação e a eles, porque Deus também revelou-lhes o que é que ele pretendia a fazer com eles. Portanto, vemos que todos os anjos realmente corresponderam, até mesmo Lúcifer amava a Deus com aquele amor que só um serafim é capaz de amá-lo. E é curioso que a tradição também utiliza outra palavra do profeta Ezequiel para, claro, aplicar a Lúcifer por acomodação. É Ezequiel 28, versículo 12 a 13. Diz-nos a Escritura: era o distinto modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de uma beleza perfeita. Estavas no paraíso, jardim de Deus. Cobrias-te com toda a espécie de pedras preciosas, sardônica, topázio, diamante, crisólito, onis e jaspe, safira e carbúnculo, esmeralda, cravejadas de ouro. Claro, isto é uma frase, portanto, que quer exprimir por meio das pedras preciosas toda a beleza espiritual que o primeiro dos anjos estava enriquecido. E claro, e com esta riqueza espiritual, também Lúcifer fez atos de amor ao Senhor. E por isso nós podemos imaginar um bocadinho como deveria ter sido agradável a Deus todos aqueles miríades e miríades, milhares de milhões de anjos unidos em amor e ao seu serviço, pois todos lhe rendiam não só a adoração, mas todos o louvavam, todos o glorificavam, todos agradeciam por todas as maravilhas que Deus os adornou. E podemos ver como realmente este mundo angélico devia ser uma coisa extraordinária. A beleza deste mundo saída diretamente do Criador, das mãos de Deus. Por isso nós podemos pressentir, não dá para imaginar, mas podemos pressentir o que é que está contido nesta palavra. Deus disse: faça-se a luz foi feita, e Deus viu que a luz era boa. Boa não é a bondade à nossa maneira, a luz era boa à maneira divina.
sem nenhuma sombra, sem nenhuma imperfeição, sem nada estar incompleto. E à medida que os anjos, portanto, faziam atos de amor, a sua perfeição aumentava. Aumentava, eles cresciam em santidade, cresciam em perfeição. Por isso, realmente, os anjos, no momento em que foram criados, eu compreendo que não seja fácil para nós, mas eu tenho a certeza, se nós, mais do que compreender, se nós adoramos este mistério, agradecendo e louvando o Senhor pelas maravilhas que Ele fez, e também as maravilhas que Ele fez nos anjos, eu tenho a certeza que Deus vai nos dar luz para compreender. E um pensamento que eu gostaria de vos dar, e quem quiser pôr em prática, põe, quem não quiser, vocês são livres. Por exemplo, uma coisa que vocês podem fazer todos os dias é rezar à Santíssima Trindade 3 vezes o glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, só para louvar a Deus e agradecer-lhe por todas as perfeições e por toda a riqueza espiritual que é adornado o vosso anjo da guarda. Porque é verdade. Toda essa riqueza, o nosso anjo da guarda, foi enriquecido no momento da sua criação, e o nosso anjo da guarda também foi entre aqueles milhões e milhões que foram submetidos à prova. E ele permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel. Ele correspondeu não só à graça santificante do primeiro momento da criação, como todas as graças que o Senhor deu, todas as graças atuais que o Senhor deu ao longo do tempo da prova. Amém.